Olá pessoal, sejam bem-vindos à Faculdade Modal. Estamos começando hoje o nosso primeiro webinar sobre implantes. Temos o professor Alisson Ramos, que abordará essa nova era de implantes, mostrando um pouco a evolução dos implantes ósseo-integrados até os dias atuais. Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas diretamente pela plataforma, que nós teremos à disposição para respondê-las. Eu vou passar a palavra ao professor, que iniciará a abordagem do tema. Por favor. Obrigado, Mamed. Então, conforme Mamed me apresentou, sou o professor Alisson Ramos, sou especialista em ortodontia, especialista em implante, mestre em implantodontia e faço doutorado em implantodontia. Conforme o professor Mamed falou inicialmente, nós vamos abordar uma nova era de implantes. Eu peguei esse artigo como referência, que fala sobre implantes e componentes, uma entrada do novo milênio, né? É um artigo novo, mostrando justamente essa nova era de implantes, essa evolução do implante na implantodontia. Então, no início da implantodontia, nós temos aqui implantes agulhados, implantes laminados e vários outros tipos de implante em que eram usados antigamente para reabilitar o paciente, né? Esses implantes, porém, são implantes em que você não tem uma estética favorável e nenhuma estrutura favorável à prótese final. Então, na década de 60, o Dr. Brennemark e a equipe descobriram a ossa-integração a partir do momento que eles estavam estudando, né, a microcirculação em tíbias de coelhos, e ele viu que no dispositivo que ele usava, ele osso-integrou na tíbia, então ele passou a usar isso na implantodontia, na odontologia. Então, é o nosso conhecido implante HE, né? É os implantes de hexágono externo. Então, nós passamos de um implante agulhado, um implante laminado, um implante HE, e Brennemark preconiza cirurgias de dois estágios. Dois estágios esses, que seria uma fixação desse implante e, posteriormente, reabertura para a colocação do cicatrizador ou então da prótese final. Então, aqui, para nós conhecermos um pouco o implante, nós temos aqui as partes do implante, né? Nós temos o corpo do implante, a conexão do implante, o ápice do implante, e aqui ficou faltando uma parte que seria a plataforma do implante. Então, essa é a estrutura base de um implante, né? É um implante de forma radicular. A primeira geração de implante, então, é dada pelos implantes HE, hexágonos externos. A segunda geração são implantes de conexões internas, né? E a terceira geração são implantes de conexões cônicas, né? Isso aqui vai ser explicado rapidamente nos slides a seguir. Então, dentro dessa nova era de implantes, nós vamos pontuar algumas sequências. Vai ser o formato do corpo do implante, o diâmetro do implante, o comprimento do implante, a conexão e superfície do implante. Então, dentro do formato do corpo do implante, nós temos implantes a princípio cilíndricos. São implantes com duas laterais paralelas, da mesma forma este e este outro implante. A diferença desses três implantes está no tipo de conexão, que é essa parte de cima, né? Dentro do implante, do corpo do implante, nós temos esse implante, que é o implante cilíndrico. Dito isso, nós temos o implante cônico. É um implante que inicia-se paralelo e, mais apicalmente, ele se converge, fazendo com que ele tenha uma conicidade. Os implantes cônicos, assim como os implantes cilíndricos, eles têm as suas indicações. Então, aqui é uma forma de vocês verem a diferença entre o implante cilíndrico e o nosso implante cônico, né? São implantes com
divergências diferentes, este paralelo e aquele convergindo para a parte mais apical, tá? Cilíndrico e o direito do implante cônico. Dentro daqueles pontos referenciados, eu vou falar agora sobre o diâmetro dos implantes. Esses implantes são classificados como implantes estreitos, standard ou padrão, e os implantes largos, seria de lateral a lateral dos implantes, tá bom? Então nós temos implantes de 2.9, 2.3, 3,5 e 3,75. Todos esses implantes são classificados como estreitos. Os implantes standard são classificados com diâmetro de 4, 4.3 e temos também de 4.5 milímetros. Os implantes largos já são os implantes de 5, 6 milímetros. Lembrando que dentro da literatura nós temos essas classificações um pouco alterada, em que leva o autor a aumentar o N em seus trabalhos, né? Porque ele pode classificar por alguns momentos um implante estreito como standard, como um implante de 3,75. Dentro do diâmetro ainda dos implantes, nós temos aqui as gravuras de um implante estreito, um implante standard e um implante largo. Aqui são fábricas diferentes, né? E com tipos de conexões diferentes. Agora, dentro das pontuações ainda, falamos de diâmetro, agora nós vamos falar de comprimento de implante. Essa classificação é uma classificação recente de Audione, de 2017, em que ele classifica os implantes como extra curto, curto, standard ou padrão e os implantes longos. Os implantes extra curtos são classificados como os implantes menores ou igual a 6 milímetros. Os implantes curtos ficam entre 6 e 10 milímetros. Os implantes padrões incluem o de 10 e o menor que 13 milímetros. E os implantes longos são os implantes maiores ou iguais aos implantes de 13 milímetros. Né? Aqui é uma gravura no qual nós temos uma radiografia, né? No qual nós temos um implante curto, com uma coroa longa. Essa coroa é maior que o corpo do implante, o comprimento do corpo do implante. E aqui já é um implante padrão, em que você tem 1 para 1. O tamanho da coroa é o mesmo tamanho do implante. Agora nós vamos falar um pouco sobre as conexões desses implantes, tá? As conexões começou com as conexões externas, conforme foi falado inicialmente, de Brennemark, e as conexões internas. Então são esses dois tipos de conexões que nós temos na implantodontia. Dentro das conexões, nós temos as conexões com hexágono externo e as conexões com hexágonos ou octógonos internos. Então vamos voltar. As conexões externas são os implantes que têm essa ponta para fora. É o hexágono do implante que fica para fora. Os implantes de conexões internas são os implantes que têm essa entrada internamente. Dentro dos implantes de conexões internas, nós temos os implantes octogonais, temos os implantes de hexágono interno e os implantes conimorfos. Detalhe este, que implante de hexágono interno é porque ele tem 6 lados internamente. O octógono, ele tem 8 lados internamente. E o hexágono externo, ele tem 6 lados, porém, externamente. A diferença deles para o implante conimorfo é que o implante conimorfo, ele tem uma divergência de parede, em que a parede que vai descer sobre este implante, ela vai ser friccionada. Então, ela vai ter uma fricção para que fique mais retido. Agora, quanto aos tipos de superfície de implante, né? Os implantes evoluíram tanto nas conexões quanto nos seus formatos,
E agora nós temos também a parte de superfície de implante, em que essa superfície de implante nos permite carregar esse implante, né, de forma definitiva por 21, 28 dias, 14 dias, diferentemente dos implantes anteriores, que levavam 4 meses a 6 meses para ter essa osseointegração. Bom, então, conforme aqui esse estudo de Van Aske e Kim, de 2018, eles relatam que superfícies tratadas, são superfícies ásperas, como a Unidade e SL Active, são extremamente favoráveis à osseointegração. Dito isso, essas superfícies tratadas, elas podem ser de duas formas. Elas podem ser de adição, ou você tem o titânio e você adiciona essa superfície de tratamento, ou então você coloca esse implante em ácido e você faz a remoção, então fazendo a subtração, criando uma superfície mais áspera. Essa superfície áspera, ela te dá uma maior área de contato, bem como o lugar ideal para as células se adaptar. Então aqui nós temos, né, de uma forma mais aproximada, né, um implante tratado, com superfície tratada, né, com a superfície áspera, em que você tem vários pontos. Este implante aqui é este aqui. E aqui nós temos um implante que é chamado usinado, né, que a superfície dela é uma superfície mais lisa, né, e é uma superfície em que você não tem um bique, ou seja, um contato de osso e implante tão bom quanto esta região. Então essa é uma superfície de tratamento que pode ser realizada de duas formas mais uma vez. Uma forma de adição através de partículas e uma forma de subtração, que seria através de ataque ácido desse implante. Bom, então, dito isso, as conexões são as conexões novas agora, né? São as conexões internas, comparada antigamente com a conexão somente externa. Mudou-se também a superfície de tratamento desses implantes, bem como a espessura e a largura desses implantes. Isto nos faz, né, hoje ter implantes de boa qualidade para que eles se integrem da melhor forma possível e tendo uma estética muito mais adequada e um trabalho muito mais confiável para nosso paciente. Saindo dos implantes de titânio, eu vou passar agora para o implante de zircônia. O implante de zircônia são implantes brancos, em que podem ser implantes de corpo único, ou pode ser implantes com as conexões separadas. Esses implantes de corpo único são implantes no qual são colocados na parte óssea, em que posteriormente é feita a cimentação de uma prótese sobreesticular, né? Os implantes que têm as conexões separadas, então é colocado o implante, posteriormente é moldada a cabeça do implante e depois é parafusado essa prótese. Esse implante de zircônia é um implante que tem uma osseointegração muito boa, tanto quanto a do implante de titânio, porém a literatura nos fala em que você tem menos reação alérgica e menos reação imunológica, na verdade, do que comparado com os implantes de titânio. Acho eu que isso tem a ver pela quantidade que foi colocada na população, né? Que é infimamente maior a quantidade de implantes de titânio fixada na população, né? Então a referência é muito maior. Então esse é o nosso implante de zircônio, um implante totalmente estético, né?
E nós temos um implante zigomático para poder fechar essa evolução do implante, essa nova era de evolução do implante, que são os implantes zigomáticos. Os implantes zigomáticos, antigamente, eles saíam no centro da boca do paciente. Como essa prótese é uma prótese fixa, ela saía do centro da boca do paciente. Isso criava uma parte fonoaudióloga desse paciente para que ficasse prejudicada. Ele não conseguia falar direito, porque tinha um volume maior no céu da boca. Hoje, com a evolução dos implantes, nós temos implantes zigomáticos melhor formatados, e bem como as suas conexões, para que essas conexões elas saiam justamente na região de implantes padrões, né? Implantes nos quais seriam realizados, né, de forma como se tivesse o osso ideal ali. Esses implantes zigomáticos, eles são indicados quando não é possível realização de levantamento de seio maxilar. Então, essa foi o nosso último slide relacionado a essa evolução de implantodontia, dos implantes, né, a implantodontia. Agradeço vocês a ter assistido as perguntas. E eu vou responder algumas perguntas que foram enviadas aqui. E quem tiver mais perguntas, será um prazer responder. Alisson, nós temos algumas perguntas feitas pelas pessoas por e-mail, encaminhado pela faculdade, pelo Facebook e também pelo aplicativo que nós usamos para fazer essa live. E uma delas é quais seriam as vantagens e desvantagens dos implantes curtos que você colocou na sua apresentação? As vantagens, que é o principal dos implantes curtos, é você evitar para o paciente cirurgias mais invasivas, porque esses implantes curtos, né, e os extracurtos, são implantes menores do que 8 milímetros. Esses implantes, quando colocados, eles podem lesar algum acidente anatômico, como nervo alveolar inferior, seio maxilar. Então, tendo dito isso, os implantes padrões, que não poderiam ser colocados, nós colocaríamos os implantes curtos, evitando assim um levantamento de seio maxilar, uma lateralização de nervo alveolar inferior, um split cache, e isso a gente sabe que esse aumento, né, no sentido vertical é extremamente complexo, principalmente na mandíbula. A Beatriz enviou uma pergunta em relação a quanto tempo o paciente tem que esperar, em média, após a extração do elemento dentário para a colocação de um implante. Se essa extração foi feita e neste momento não foi colocado nenhum tipo de biomaterial, né, nós esperamos de 45 a 60 dias, desde que tenhamos as 4 paredes bem posicionadas. Se colocarmos algum tipo de biomaterial, nós vamos esperar o tempo necessário para esse biomaterial se ósseo integrar, né? E sendo assim, nós teremos aí um prazo de mais ou menos 6 meses para fixação posteriormente a esse enxerto ósseo. Uma outra pergunta interessante, encaminhada pela doutora Andréia Almeida, ela achou interessante o implante zircônia e ela pergunta se ele tem algum tempo diferenciado de cicatrização se comparado aos implantes que nós já usamos há muitos anos, que são os implantes de titânio. Não, a literatura não fala em termos de ele ter uma óssea integração mais rápida. Ele tem uma indicação melhor, né? É uma indicação, por exemplo, de uma pessoa com menos idade, em que ela vai ter mais tempo de vida, e principalmente dente anterior superior, você colocar esse implante que você evita aquela faixa cinza que pode acontecer futuramente nos implantes de titânio. Uma outra pergunta aqui da doutora Rejane é sobre o implante estreito. Ela pergunta se ele pode ser instalado em qualquer área da maxila e da mandíbula. Os implantes estreitos, conforme foi citado, são implantes 2.9, 3.3, 3,5 e 3,75. Né? Esses implantes estreitos ao pé da letra, que seria o 2.9 e o 3.3, são implantes principalmente das regiões dos incisivos inferiores e laterais superiores. E para finalizar, para manter o nosso tempo dentro do combinado,
eu quero fazer uma outra pergunta, uma dúvida que eu tenho. Qual que é a sua preferência entre o implante que você mostrou de Cone Morse e o tissue level? Então vou voltar aqui de uma forma bem rápida. Aqui nós temos um implante tissue level, conforme o Dr. Manetti falou, é um implante de corpo único. Eu vou poder mostrar isso para vocês. Somente um momento. Esse é um implante tissue level, é um implante de corpo único, em que a parte de titânio fica intraóssea e esta parte polida ela fica a nível de mucosa. Quando colocamos a nossa parte protética sobre esse implante, aqui é um pilar, nós chamamos de pilar ou intermediário, e posteriormente colocamos uma prótese sobre esse implante, tendo dito que a parte óssea ficaria aqui, nós afastamos esse microgap da parte óssea. Isso faz com que tenhamos uma estabilidade óssea muito melhor, tá? Eu vou mostrar aqui um segundo só. Este seria o nosso implante bone level, em que ele não tem aquela parte polida, então ele fica a nível ósseo, e quando colocamos o pilar, este pilar ele fica próximo, porém um pouco afastado no sentido lateral do osso. Porém ainda a literatura fala que a gente tem uma perda mínima, mas nós temos. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, principalmente o professor Alisson Ramos, pela presença e pelo tempo cedido à faculdade, a todos nós. Informar que nós manteremos o padrão de um webinar sobre implantes dentários mensalmente, e a nossa próxima data ela já está marcada, no dia 27 de fevereiro, às 17 horas. E o tema que será abordado pela equipe de implantodontia da Faculdade Modal será técnicas de levantamento do seio maxilar. Um forte abraço e fique com Deus.